O traço clássico de Saint Seiya na Rosa de Versalhes. Oi, eu sou o Diego Mariô, o autor do fanzine A Saga dos Deuses. Shingo Araki e Michi Himeno, os desenhistas do anime clássico dos Cavaleiros do Zodíaco, atuaram juntos desde 1973 na Araki Production. Em 1979, cerca de 7 anos antes de existir o anime clássico de Saint Seiya, a dupla foi responsável por adaptar o mangá de Ryoko Ikeda, produzido entre 1972 e 1973, para a versão em anime. Essa obra se chama Rosa de Versalhes, Berusai no Bara. Também conhecida como Lady Oscar, a obra foi um marco na história dos mangás shoujo e se tornou um sucesso mundial. Na mesma época em que as reivindicações pelos direitos das mulheres tiveram início e estavam em evidência no mundo todo, Ryoko Ikeda revolucionou a forma de se fazer mangá para o público feminino, abrindo o caminho e influenciando uma nova geração de mangakás de diversos gêneros, como Masami Kurumada. O criador de Saint Seiya costuma homenagear Lady Oscar em suas obras, desenvolvendo personagens com a mesma aparência de Oscar François de Jarget, a grande protagonista. Em Ring Nikakero, tivemos o lutador Napoleão Bará e seus irmãos. Em Saint Seiya, temos o Cavaleiro de Prata com sua beleza assassina, Misty de Lagarto. Ambos também se tornaram anime, com os traços de Shingo Araki e Michi Himeno. A animação da Rosa de Versalhes foi produzida pela TMS Entertainment, Tokyo Movie Shinsha, a mesma produtora que 30 anos depois lançou o anime Saint Seiya The Lost Canvas. No Brasil, parte do anime de Rosa de Versalhes foi lançado entre os anos de 1994 e 1995 em fitas VHS pela Europinha, hoje Europa Filmes, com dublagem feita pelo estúdio Marshmallow, em São Paulo, que teve no elenco grande parte dos dubladores de Saint Seiya da Gota Mágica, como Fátima Noia, a voz de Oscar, que também fez o Kiki em Saint Seiya, Silvio Giraldi, a voz de André Grandier, que fez o Orfeu do filme da Ares e o Apollo no filme Prólogo do Céu, Hermes Baroli como Conde Fersen, que fez o Ceia de Pégaso, Luiz Antônio Lobui, o pai de Oscar, o General de Jarget, que é a voz de Aioria de Leão em Saint Seiya, Marcelo Campos como Girodo, a voz de Mitch de Lagarto e Moody Aries, e Marli Bortoleto como Ginny, a voz de Hilda de Polaris. O mangá foi lançado em 2019 no Brasil, pela editora JBC, que também lança diversos mangás dos Cavaleiros do Zodíaco, como Next Dimension, Saint Achou, The Lost Canvas, incluindo Gaiden, e o clássico no formato Tankobon e Kanzenban. Apesar de tantas semelhanças técnicas e estéticas com o universo dos Cavaleiros do Zodíaco, a história de Lady Oscar é muito diferente, mas também extremamente cativante. Na França, em 1755, o general Jarget vê que teve mais uma filha. Receoso que não consiga ter um filho para sucedê-lo e perpetuar o nome e prestígio da família, decide que transformará a garota em um homem. Oscar então recebe um pajem, André Grandier, que a ajudará em seu treinamento. Aos 14 anos, ela se torna comandante da Guarda Real. França e Áustria realizam um tratado de paz, e para selar o acordo, é preparado o casamento do príncipe Luís XVI com a princesa Maria Antonieta. Desde então, Oscar passa a maior parte de seu tempo no Palácio de Versalhes, onde é repleto de luxo e riquezas, contrastando com a pobreza vista nas ruas de Paris, onde o povo paga altos impostos e vive na miséria. O senso apurado de justiça de Oscar e André os levarão à revolução. A obra aborda temas que trazem à tona questões atuais sobre gênero, senso de justiça e direitos humanos, com um cenário baseado em fatos reais históricos. No Brasil,
Em 2012, foi realizado um meeting comemorativo dos 40 anos da criação do mangá de Ryoko Ikeda, que contou com a palestra de Christiane Sato, autora do livro J-Pop, o poder da cultura pop japonesa, que também escrevia matérias para revistas dos anos 90, como Heróis do Futuro, onde já trouxe Rosa de Versalhes em suas páginas. Na palestra, ela destacou que o anime de Rosa de Versalhes se tornou a obra muito famosa na Europa, principalmente na França e Itália. Cavaleiros do Zodíaco conseguiu unir e assimilar aspectos e elementos do mangá shoujo, destinado a meninas, no mangá shonen, destinado a meninos, conseguindo atingir um público muito maior. O conceito de beleza oriental é diferente da ocidental. No Japão, a beleza está no andrógeno. Essa estética surgiu no teatro kabuki, onde somente os homens atuavam, inclusive em personagens femininas. Oscar foi uma personagem inspirada no teatro Takarazuka, assim como a Princesa Safiri, de Osamu Tezuka, onde as atrizes interpretavam personagens masculinos. O musical de Rosa de Versalhes, adaptado pelo teatro Takarazuka em 1974, trouxe na primeira temporada 1.595.000 espectadores. Posteriormente, foram feitas outras temporadas, que totalizaram 4 milhões de espectadores, salvando o teatro Takarazuka, que foi fundado em 1914, da falência. A primeira edição no formato tankobon de Rosa de Versalhes, em 10 volumes, no primeiro ano no Japão, vendeu 12 milhões e meio de mangás. O filme de Lady Oscar foi produzido em 1978, antes do anime, e foi a primeira vez que uma produção foi filmada no Palácio de Versalhes. Com o sucesso de Lady Oscar, o Museu de Versalhes se tornou o segundo mais visitado da França, perdendo apenas para o Louvre, em Paris. O dorama de Lady Oscar foi produzido pela NHK. Haken no Oscar mostra o impacto que Rosa de Versalhes tem, até os dias atuais, na vida dos japoneses. Rosa de Versalhes atingiu outros patamares, influenciando a cultura japonesa moderna. Inscreva-se no canal, vídeos novos toda semana. Comenta, #Oscar. Muito obrigado!